Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo e minha amiga do LAC Cursos. Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre legislação penal especial e hoje nós vamos tratar sobre a Lei de Proteção de Testemunhas e Vítimas. Importante dessa legislação é que ela não cai com tanta frequência. E quando cai, a maioria dos candidatos acabam não estudando e acabam não culpando esses candidatos porque essa legislação, de certa forma, é uma legislação até pouco comentada na doutrina, né? São poucos os doutrinadores que acabam aí trabalhando sobre este assunto. Mas você que está fazendo concurso para carreira policial, é muito importante essa legislação. Você que está fazendo concurso para a carreira do Ministério Público, seja de servidor ou seja do próprio membro do Ministério Público, também muito importante, ou para concursos de nível federal. Então, essa legislação ela tem uma grande incidência, porque são pessoas que acabam gerando, trabalhando com a testemunha e com a vítima. E a legislação vem o quê? Vem proteger essa testemunha e essa vítima. Essa lei foi criada em 3 de julho de 1999 e ela tem uma função muito importante. Por quê? A gente acaba assistindo nos filmes americanos que a testemunha é protegida, que a vítima é protegida para poder depor contra aquele mafioso, contra aquela organização criminosa ou contra uma pessoa extremamente perigosa. E aí muda-se o nome, muda-se as características da pessoa, enfim, a gente vê isso muito nos filmes norte-americanos. A lei ela vem um pouco nesse sentido, por quê? Porque a lei vai estabelece um programa federal, por isso que eu falo que ela tem uma grande incidência em concursos federais. Ela estabelece um programa federal para dar assistência às vítimas e testemunhas ameaçadas. Então, de certa forma, a lei vai dar uma segurança maior para que testemunhas e vítimas possam fazer o papel básico de um processo, que é prestar informações a respeito do fato. E para isso, é necessário que ela tenha um mínimo de proteção. É interessante, por quê? Porque no artigo 1º, lá diz assim: as medidas de proteção requeridas por vítimas ou por testemunhas de crimes que estejam coagidas ou expostas a grave ameaça ou em razão de colaborarem com a investigação ou processo criminal serão prestadas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal, no âmbito de suas respectivas competências, na forma de programas especiais organizados com base na disposição dessa lei. Eu quero que vocês entendam o seguinte, eu vou falar isso mais à frente, mas essa legislação, ela estabelece o quê? Uma base. Ela estabelece uma lei federal que estabelece o quê? Uma base. Ou seja, estabelece como é que funciona o sistema de proteção de testemunhas e vítimas. Acontece que os estados, o DF e os municípios também vão ter seus programas de proteção a testemunhas e vítimas. E aí você vai falar assim, eu falo município, gente, mas deixar bem claro, vamos tirar o município, que eu estou sendo até mais detalhista. Mas os estados e DF vão ter o quê? Esses programas. Por quê? Porque, de certa forma, existe a proteção estadual. Porque o crime repercute na esfera estadual. Se o crime repercutir na esfera federal, quem vai cuidar é a União. A lei só trata da União. A lei ela estabelece as regras da União, mas deixa bem claro que os estados e o DF podem estabelecer também programas de proteção a testemunhas e vítimas, mas sempre observando a legislação
federal. Não pode se ir além do que está estabelecido na legislação federal. Isso aqui é muito importante. Tá certo? E aí, antes da gente dar análise aos outros parágrafos, outro ponto importante de estudo é o seguinte. A Lei 9.807, essa lei que nós estamos estudando, então ela é uma lei geral. Ela estabelece, então, regras gerais. Só que houve um grande problema. Muitas vezes, muitos doutrinadores reclamaram, falaram assim, algumas expressões são muito genéricas. Tem muitas coisas que não estamos conseguindo entender. E aí, criaram-se o decreto 3518 de 2000, que regulamentou essa legislação. Lembre-se, a função de um decreto é o que? É explicar a lei. Foi o que aconteceu. O decreto foi criado para o quê? Para explicar certas situações trazidas na lei. É isso que despenca nas provas de concurso público e aqui está o diferencial da sua prova. Por quê? Porque aqui eu vou estabelecer com vocês as duas legislações. Eu vou estudar com vocês tanto a legislação geral, como também o decreto que regulamenta ela. Então, nós vamos perceber o quê? Que houve uma preocupação do legislador para explicar a lei. E nós vamos conhecer essa explicação. E, obviamente, nem tudo é perfeito. Nem tudo é perfeito. E em razão disso é cobrado nas provas de concurso público. Como assim? A legislação geral, a legislação de proteção a testemunhas e vítimas, ela protege a vítima do crime e protege a testemunha do crime. Quem é vítima do crime? É aquela que teve o seu direito violado. É aquela que, de certa forma, sofreu uma ação criminosa. Então, de certa forma, a vítima é o quê? É quem é o titular do direito violado. Por exemplo, direito a atentaram contra a vida dela. Ela está viva. Atentaram contra a vida dela. Ela viu quem foi. Ela é uma vítima. Houve um roubo. Então, o dono do objeto roubado é a vítima do crime de roubo, porque um direito daquela pessoa foi violado. Testemunha do crime são pessoas que, de certa forma, presenciaram o fato criminoso. Elas não são vítimas, porque elas não tiveram o seu direito violado. Todavia, elas presenciaram os fatos criminosos e, com isso, essas testemunhas elas podem contribuir para o quê? Para a elucidação dos fatos. Contribuir o quê? Para que possa se chegar à verdade real. O que realmente aconteceu diante daquela circunstância. O que tem em comum entre a vítima e a testemunha? Em comum tem entre a vítima e a testemunha que ambas presenciam o fato. Só que uma sofre a injusta agressão, sofre o crime, enquanto que a outra presencia o crime. Só que o decreto criou uma terceira figura. O decreto criou uma expressão chamada depoente especial. Não está na legislação isso. Então, se na sua prova cair o que é o depoente especial, você vai falar, poxa, eu sei o conceito de vítima de crime, eu sei de testemunha de crime, mas o que é o depoente especial? Onde se encontra isso? Artigo 10 do decreto. Vamos dar uma olhada? Então, vamos entender o conceito de depoente especial? Lá existem dois incisos no artigo 10, que estabelece o que vem a ser o depoente especial. O depoente especial é o réu detido ou preso,
aguardando julgamento, indiciado ou acusado, sob prisão cautelar em qualquer de suas modalidades, que vão testemunhar sobre o fato. É o delator. É o delator. Percebam que a legislação fala da vítima e da testemunha, mas não fala de quem cometeu o crime. Compreenderam isso? Em nenhum momento fala-se da proteção do agente que cometeu o crime. Porque se o crime foi cometido em um grupo de pessoas, aquela pessoa, aquele delator merece uma proteção especial. Ou vocês não acham que no caso da Operação Lava Jato, algum dos delatores não vão acabar precisando dessa proteção? Então, por conta disso, o decreto inovou. Ele acabou incluindo a figura do réu. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer fazer o nosso curso completaço da Polícia Militar de Minas Gerais 2016? Acesse lá Concursos, aqui você pode ter absoluta certeza que é o melhor custo-benefício da internet. Este nosso curso completaço, com legislações específicas, estatística, direito penal, processo penal aí, com professores de altíssimo nível, e isso ajuda na sua preparação. Acesse o LAC que você não vai se arrepender. Outra coisa, você quer mais um motivo? Aqui no LAC Concursos, preste atenção que eu vou falar para vocês. Nós temos uma experiência de 23 anos de concurseiro. O que faz a diferença na preparação do aluno é o projeto pedagógico, é a forma como ele estuda, é o planejamento, a execução. E nós temos aqui uma ferramenta chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então aqui você tem um treinador pessoal de concursos, pode ter certeza, tá certo, meus amigos? Então, espero vocês aqui no LAC Concursos, Polícia Militar de Minas Gerais 2016, o melhor custo-benefício da internet, do mercado. Pode conferir, pode pesquisar. Forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá